Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, um profeta prediz contra o altar. É o título que fala, que está acima do verso 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 9, em nome de Jesus. Se o irmão localizou, diga amém. Amém? O irmão está me ouvindo bem aí no banco da igreja? Está chegando bem a minha voz? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta. Todos localizaram o texto? Estou vendo irmãozinho aí mexendo na Bíblia, para lá e para cá. Os irmãos da igreja, ajudem os irmãos que não acharam, o visitante que não achou, tá? Porque assim todos possamos acompanhar a leitura e depois ficar com ela aberta no colo, acompanhando, né? Primeiro livro dos Reis, Velho Testamento, capítulo 13, verso 1 até o 9. Página 327, para quem tem o Inário Novo Cântico. O prefeito Zé Roberto nos informa aqui. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, o rei, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. Versículo 10. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus, louvores em Sião sejam dados ao Rei. Está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder
pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder, sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Ora. Vamos lá. Irmãos, eu vou te falar uma palavra nesta manhã sobre um homem de Deus que não tem nome na Bíblia registrado. Ele é um profeta anônimo, não tem nome. A Bíblia não registra o nome desse profeta. Podemos colocar então que a mensagem de hoje vai falar sobre dois profetas. Vai falar sobre o homem de Deus, que é o profeta que foi enviado ao rei Jeroboão, rei das 10 tribos de Israel, porque a divisão já tinha acontecido das tribos. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2. Roboão, que era filho de Salomão, ficou com 2. E vou falar sobre esse profeta que foi designado por Deus para chegar a Jeroboão e trazer uma mensagem de Deus para ele. E falarei também um pouco sobre um outro profeta, um profeta já envelhecido, um profeta velho, que foi a este profeta de Deus, mais novo, e trouxe uma palavra, em princípio, mentirosa, e depois ele foi usado por Deus para trazer uma palavra verdadeira para aquele homem. Dois profetas, duas histórias, que talvez você aqui se identifique com este momento da vida dos dois profetas, se identifique com o que está acontecendo, que vai acontecer nessa história que nós vamos contar para vocês. Em primeiro lugar, a Bíblia relata lá em 1 Reis, capítulo 12, lá no verso 26 ao 33, para quem quiser ler, verso 26 ao 33, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, que um dos reis de Israel, na época Jeroboão, e já disse, Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos do norte, ele por cobiça, Jeroboão, o rei, ensinou mentiras ao povo. Que mentiras são essas? Ele não queria que o povo fosse para Jerusalém, para adorar o Senhor em Jerusalém. Então ele ensina mentiras ao povo e leva, estimula, incentiva o povo a deixar de adorar ao Senhor Deus, a Yahvé, o Deus eu sou, porque Yahvé significa eu sou, é o nome que Deus deu a Moisés, quando no momento em que Moisés disse, Senhor, mas quando o povo perguntar para mim, quem é que me enviou, o que eu digo? Deus disse a Moisés, para Moisés dizer ao povo de Israel que estava lá preso no Egito, diga que o Deus eu sou te enviou. E Yahvé é o nome de Deus e significa eu sou. Mas Jeroboão não adorava a Yahvé, Jeroboão não adorava a Deus. Jeroboão então ensina mentiras ao povo. Jeroboão ele simplesmente incentiva, manda fabricar e incentiva o povo a adorar bezerros de ouro. Então o povo deixou de adorar a Deus, porque essa é a maneira que ele viu de o povo não ir para Jerusalém. Porque ele pensou, se o povo fosse para Jerusalém, onde Roboão era o rei, quando o povo voltasse, poderia se voltar contra ele, Jeroboão, e tirar ele do trono. Então ele deu ao povo algo para o povo adorar ali mesmo, no Reino do Norte. Ele deu bezerros de ouro, e o povo então, debaixo da mentira do seu rei, começou a adorar os bezerros de ouro, e altares foram formados para esses bezerros de ouro.
Jeroboão então incentiva a adorarem bezerros, tudo isso por cobiça, porque ele não queria largar o trono, ele queria continuar no trono e teve receio de perder o trono caso o povo saísse dali e fosse adorar em Jerusalém, onde o rei era outro, era Roboão. Mas o Senhor Deus, que é o único digno de adoração por tudo que Ele é, Deus designou uma pessoa, alguém, um homem que a Bíblia Sagrada não dá nome a esse homem, apenas menciona ele como sendo homem de Deus. O Senhor levanta um homem de Deus, um profeta, e a tarefa desse profeta era clara, ele deveria ir ao rei, ele deveria ir a Jeroboão. Imagina o destemor desse profeta, porque ele teria que ir trazer uma palavra dura de Deus para o rei, para a autoridade daquela época que era Jeroboão, rei do Reino do Norte. E ele tinha que dizer algo que Jeroboão não ia gostar. Ele teria que profetizar ali, dizendo que Jeroboão e aquela geração era uma geração pervertida, uma geração desviada da palavra de Deus, e que Jeroboão fazia parte dessa geração, que Jeroboão estava incentivando essa geração a se desviar de Deus, e em consequência todas as 10 tribos do norte, os israelitas estavam inseridos no mesmo contexto, porque estavam seguindo a orientação do seu rei, deixando de adorar Yahvé, o Deus eu sou, e passando a adorar bezerros de ouro. Nesse momento Deus levanta esse homem de Deus, esse homem que não tem o seu nome revelado, o que nos mostra que, ao não revelar o nome do seu profeta para falar com Jeroboão, Deus não achou importante se revelar esse nome, para que o autor bíblico que escreveu o primeiro livro dos reis, anotasse, o profeta, o nome dele era fulano de tal, não tem isso aqui, só tem assim, homem de Deus. Deus não considerou importante na inspiração do Santo Espírito ao autor bíblico que ele desse o nome do profeta, o que nos mostra que quando nós fazemos algo para o Senhor Deus, que Deus nos orienta a fazer, não importa, não é necessário, irmãos, que nós esperemos que as pessoas reconheçam o que nós fizemos, não é necessário que a gente espere que as pessoas nos aplaudam, e comece a aplaudir você pelo que você fez, não é necessário que você espere elogios das pessoas. Às vezes nós estamos muito mal acostumados, porque esperamos, quando fazemos alguma coisa na obra do Senhor, esperamos aplausos, esperamos elogios, esperamos reconhecimento humano, esperamos até que nosso nome seja dito, para que todos possam ouvir, saber o que nós fizemos. Não, o Senhor nem revelou o nome do profeta. Aqui está um homem de Deus. Deus levanta um homem que é seu profeta para ir lá no palácio para falar com Jeroboão, mas não há nome aqui para nós identificarmos. O importante é o que João Batista falou, o importante é que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Nesta colocação em primeira, que é uma lição que a gente já recebe desse homem de Deus, eu queria te perguntar uma coisa. Você, quando realiza algo para o Senhor, você espera reconhecimento humano? Você espera aplausos? Você espera palavras de elogio? Não estou dizendo que é ruim o aplauso, que é ruim o elogio ou o reconhecimento humano. Eu estou perguntando se você, quando faz alguma coisa, você espera isso. Se você aguarda isso. Porque se você espera isso, aguarda isso, quando isso não acontecer, você vai se desarmar. Você vai ficar desarmado, você vai se enfurecer, você vai se entristecer, você vai se decepcionar, você vai se frustrar e provavelmente vai dizer não no próximo trabalho que Deus colocar para você, porque você estava esperando ser reconhecido. Quem trabalha na obra de Deus, a exemplo desse profeta anônimo, que não tem nome, pode ser qualquer um, eu não sei quem é, ele não esperava reconhecimento. Deus não colocou nem o nome dele no livro, apenas disse que um homem de Deus, está aqui, ó, você pode observar isso, versículo 1, capítulo 13, primeiro livro dos reis, eis que por ordem
ordem do Senhor. Veio de Judá a Betel. Ele veio de Judá. Judá faz parte do reino onde Roboão era rei. Aqui nós estamos no reino do norte, onde Jeroboão é rei. Ele veio de Judá, veio para Betel, um homem de Deus. Qual é o nome desse homem? Não sabemos. E Jeroboão estava junto ao altar. Que altar? Altar dos deuses que ele mesmo inventou, bezerros de ouro. Clamou o profeta contra quem? Verso 2, contra o altar. Sim, porque no altar estava sendo feita adoração aos bezerros de ouro. Então ali o profeta, contra o altar, ele clama, dizendo: esse altar está errado. Vocês estão adorando a um Deus que não existe. O verdadeiro Deus que tem que ser adorado é Yahvé, é o nosso Deus, o Deus de Israel. Mas eles estavam adorando os bezerros. Então ele clama contra o altar. Ele fala no versículo 2: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ele. Deu naquele mesmo dia um sinal. O sinal é o seguinte: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que este altar que adora outros deuses que não o Senhor Deus, se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Você já imaginou a coragem desse homem de Deus de falar isso para um rei, para a autoridade constituída naquelas 10 tribos que era Jeroboão? A Bíblia não revela o seu nome, mas a Bíblia revela o seu destemor, revela a sua coragem, a coragem de falar o que tinha que ser dito. Ele era, por José Roberto, um servo obediente a Deus, mais do que obediente, disposto a obedecer, porque muitas vezes nós podemos ouvir a voz de Deus sobre as nossas vidas, sabemos o que Deus quer das nossas vidas, conhecemos a sua palavra, que é o nosso manual de conduta e de procedimento, Velho Testamento, Novo Testamento, conhecemos o que a Bíblia fala, e mesmo sabendo o desígnio do Senhor que está na Bíblia Sagrada sobre as nossas vidas, ou sobre a vida da igreja do Senhor, nós sabendo disso, muitas vezes nós não temos disposição de obedecer. Este profeta anônimo, ele teve a disposição para obedecer. Ele foi lá ao rei e profetizou contra o altar. A ordem do Senhor, ele obedeceu, ao ponto que ele não temeu as ameaças, Ana Marçal, do rei Jeroboão. E houve ameaça. Se nós observarmos aqui no versículo de número 4 em diante, a Bíblia diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, o rei, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Ele deu ordem clara que aquele homem fosse preso, porque ele profetizou contra o altar que ele, Jeroboão, colocou para o povo adorar os bezerros de ouro, para o povo não adorar o verdadeiro Deus de Israel, lá no templo em Jerusalém. Então ele dá uma ordem clara: prendei-o. Ele queria o mal do profeta, ele queria o mal do homem de Deus, ele queria que o homem de Deus fosse preso. Por quê? Porque disse mentira? Não, porque disse verdade, e ele sabia que aquilo era verdade. Mas a cobiça, a ambição que reinava no coração do rei Jeroboão era tão forte que na sua loucura, na sua ambição e ganância, ele fala: prendei-o, prendei este homem. Por quê? Porque ele teve a audácia de vir aqui e clamar e profetizar contra o altar que eu constituí. Na hora que ele faz isso, ele estende a mão sobre o altar. E quando ele estende a mão, a Bíblia nos revela que a mão que estendera sobre o altar, contra o homem de Deus, diz a palavra do Senhor, secou. Ela secou, ela ficou ressequida. Ao ficar ressequida, essa mão se encolhe, fica frágil, fica fraca, fica inútil, não serve para segurar nada, porque é uma mão frágil, uma mão doente, seca, ressequida, sem força nenhuma.
Assim ficou a mão do rei, a mesma mão que ele usou para apontar contra o profeta de Deus, é a mão que Deus dos altos céus resseca, porque ele atentou contra o homem de Deus. Quando acontece isso, a Bíblia diz, e não a podia recolher, ele não teve condição mais de recolher a mão, ficou seca, ressequida, sem poder recolher essa mão. Mas o que a palavra nos fala aqui? Esse servo de Deus era destemido, sim, porque ele foi lá, obedeceu a Deus, trouxe palavra para o Senhor. Mas esse servo de Deus também tinha um coração voltado para Deus. Ele obedece ao Senhor, mas ele também faz algo que talvez nós não fizéssemos, mas que a palavra de Deus nos orienta a fazermos sempre. Ele tem a disposição não só de ir lá, mas quando ele vê a mão daquele rei, encolhida, ressequida, sem força, frágil, fraca, e o rei olha para ele no versículo 6, e o rei diz assim ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus, e disse muito bem isso ele, e deveria dizer até com uma certa vergonha, porque ele fala, implora o favor do Senhor teu Deus. Sim, era Deus do profeta, mas não era Deus de Jeroboão. Jeroboão tinha apostatado da fé ao verdadeiro Deus, que até então ele tinha, mas quando ele viu que poderia perder o trono dele, porque o povo, os levitas, os sacerdotes iriam para o templo, e indo para lá, ele achou que eles iriam se debandear para Roboão, ele não permite que o povo vá, dando ao povo algo para adorar nas próprias 10 tribos, que eram os bezerros. E nessa hora, então, ele fala, implora o favor do teu Senhor, do teu Deus, porque Zé Roberto não era mais Deus, o Deus de Jeroboão, era Deus do profeta, ele reconhecia isso. E nessa hora que ele pede, implora para o teu Deus, e ora por mim, ele fala claramente, ora por mim, para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus orou, implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. É difícil isso, porque este mesmo rei tinha dado uma ordem para prender ele, para prender o profeta. E quando ele fosse preso, certamente ele sofreria algum tipo de abuso físico, ou talvez até morresse naquele cárcere, porque a ordem era para prender, porque ele estava sendo contra algo que o rei estipulou para o povo. Mas o mesmo rei que manda prender ele, é o rei que pede para ele orar por ele. E ele é homem de Deus. Então, mesmo que alguém deseje o mal contra ele se dispôs a orar a Deus. E o tremendo dessa história é que Deus sabia que aquele homem queria algo contra o profeta, queria a prisão daquele profeta, mas Deus atende a oração do profeta, e Deus cura a mão daquele homem. A mão fica como dantes, fica como antes. Para pensar um pouquinho, irmão. Um homem, o rei, quer prender o profeta, que Deus mandou falar verdades para ele. Quando ele vai prender, Deus faz com que a mão desse rei fique seca. O rei pede ao profeta para orar por ele, ao Deus dele. E Deus, mesmo sabendo que havia um desígnio mal naquele rei contra o seu profeta, Deus atende a oração do profeta e cura a mão daquele profeta. O que significa isso, hein? Disposição em orar por aquele que nos perseguem. Eu não estou vendo essa disposição no nosso país. E agora, Paulo Santos, vou falar do dia de hoje, que é de eleição. Não estou vendo isso na direita ou extrema direita. Não estou vendo isso na esquerda ou os extremistas de esquerda, nem quem está no centro. Não estou vendo isso. Eu abro a rede social, não vejo isso. Eu vejo gente que fala que um tem um discurso de ódio, e eu vejo gente que fala contra esse discurso de ódio, mas quando escreve, eu consigo enxergar o mesmo ódio. É o que eu estou vendo. E não estou falando aqui propaganda política não, porque eu não sou disso não, eu sou homem de Deus. Estou falando o que eu estou vendo. E eu fico envergonhado quando vejo isso. Cristãos fazendo isso. Cristãos. Gente que fala que conhece Deus. Que conhece Deus.
E está lá, escrevendo, para de escrever, escreve, e fala, escreve. Todo mundo é mais inteligente do que eu, do que você. Todo mundo é mais inteligente. Todo mundo tem mais experiência. Todo mundo conhece mais do que o outro. Agora, o que eu vejo na Bíblia é um rei querer fazer o mal contra um homem de Deus, e um homem de Deus orar por esse rei, para que Deus desfaça o que Deus fez na mão daquele rei. Aí eu te pergunto, você está orando pelo candidato da extrema direita, Beth? Ou da extrema esquerda? Ou do centro? Você está orando pelos homens e mulheres que querem governar esse país, mesmo que você não goste deles, ou não goste dos partidos deles, ou não goste das ideias deles, mas você está orando porque é bíblico orar pelas autoridades constituídas nesse país. É bíblico. Eu tenho que orar por essas pessoas. Vai ser eleito um presidente ou uma presidenta, não sei quem é. Vou votar em alguém, não vou dizer aqui no púlpito quem é, não há necessidade disso. Não há necessidade de falar isso. Nem no meu Facebook eu coloquei. Não coloquei nada lá. Para que isso? Agora eu sei que eu vou votar. Agora o que eu estou pedindo a Deus é que essa pessoa que eu vou votar, que Deus transforme ela. É isso que os cristãos estão esquecendo. Estão esquecendo da oração, do poder da oração. Estão esquecendo que Deus move montanhas, Beth. Estão esquecendo. Está todo mundo na carnalidade da pretensa inteligência. Como se todos nós fôssemos patetas, burros. Fique com o seu candidato. Eu fico com o meu. Mas acima do seu candidato, do meu, eu fico com o meu Deus. É isso que está faltando. É isso que está faltando. Eu estou vendo um homem de Deus que o rei mandou prender. E esse homem de Deus poderia ficar chateado, com raiva. Não, esse homem mandou prender, vai me bater, vai me matar. Deus, eu orar por ele? Não vou orar. Ele não disse isso, ele orou. E Deus agiu. Porque Deus é soberano. Somos calvinistas, reformados, presbiterianos, onde o nosso Deus é soberano. É esse o Deus que eu creio, que é da Bíblia. Soberano, vai ganhar quem ele quiser que ganhe, independente de mim ou de você. Agora, cabe em mim e você orar por quem ganhar. Aliás, você deveria estar já orando antes. Não para que o seu ganhe, mas para, pastor Evaí, amigo Evaí, para que Deus coloque quem ele quer colocar, e não quem você quer, Evaí, ou eu quero. A coisa funciona assim. Parece que mudou um pouquinho. Discussão política agora no Brasil virou discussão de futebol. O camarada até quer brigar com você, porque você não está aceitando a ideia dele. Eu sou Flamengo, sou Fluminense. É assim, tá? Virou isso daí. Mas graças a Deus a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia nos mostra outra coisa. Vai ter gente que vai ouvir essa pregação de hoje, vai receber no coração e vai seguir assim durante a semana inteira. E vai levar para a sua vida. Vai ter gente que vai ouvir essa pregação hoje, vai fechar o coração, não vai receber, e hoje, mesmo ou amanhã, está escrevendo bobagem na sua rede social. Eu fiz as bobagens, não entro, não falo nada, nem do um nem do outro, porque eu acho que quem tem vergonha não envergonha o outro. Mas eu poderia chamar atenção, mas não estou chamando. Mas eu poderia, eu tenho autoridade espiritual sobre a igreja que Deus me deu, para falar Bíblia, para quem não sabe de Bíblia, hoje esqueceu. Não se misture ao que as pessoas falam lá fora. Quer usar inteligência? Peça a inteligência de Deus para quando você escrever alguma coisa lá. Não a sua, que a sua e a minha é corrompida. Não serve. Ele foi, orou a Deus, e Deus curou a mão daquele homem. Disposição em orar por aqueles que nos perseguem. Jesus disse isso, para nós termos disposição em orar por aqueles que nos perseguem. Isso é palavra do Senhor, palavra da Bíblia Sagrada. Deus orienta o seu povo sobre isso, queridos irmãos e irmãs.
Não sou eu que estou falando, o Senhor fala claramente aos nossos corações sobre esse assunto. Para nós, está aqui, verso 44, Mateus capítulo 5, vamos ler a Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. O homem queria prender ele, e ele orou por ele, e Deus agiu. Está aqui, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. Nós temos que orar por aqueles que são nossos inimigos. Pode ser inimigo das suas ideias, pode ser alguém que você acha que vai perseguir você, ou sua classe, pode ser, mas a Bíblia manda orar por ele. Por que eu tenho que orar por ele? Porque orando por ele, pedindo a Deus para Deus intervir, Deus vai mover, se for a vontade de Deus, o coração dessa pessoa. Por isso nós temos que orar. Em Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, ele fala claramente que temos que orar a Deus pelas autoridades constituídas, porque se ela foi constituída pelo próprio Deus ou com permissão do próprio Deus. Então cabe ao povo de Deus orar para que Deus intervenha, haja na vida dessas pessoas. Tem mais aqui, vou te mostrar um outro versículo da palavra do Pai, da palavra do Senhor Deus. Está lá em Romanos, vamos ver Romanos, eu estou chegando aqui, está aqui, Romanos 12, verso 14, as virtudes recomendadas, diz o apóstolo para os crentes de Roma. Olha o que ele fala, verso 14, Romanos 12, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Meu amigo, o que mais a gente vê é crente praticamente amaldiçoando, seja candidato de direita ou de esquerda ou do centro, crente amaldiçoando, falando coisas tremendas. Presbítero Ricardo, pastores chamando candidatos de pateta. Isso é feio e ridículo para um homem de Deus. Eu não respeito um pastor assim, porque ele não respeita a palavra que manda respeitar as autoridades constituídas e orar por elas. Eu não respeito. Para mim, quem é desprezível é quem fala isso. Está aqui, verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Então você vai abençoar, vai desejar o bem a quem te persegue. Abençoai, ele repete, e não amaldiçoeis. Por quê? Porque Paulo sabia que tinha crentes já em Roma, naquela época, que estavam amaldiçoando aquelas pessoas que estavam perseguindo a igreja. Aí Paulo fala duas vezes, abençoai quem te persegue. Eu não ouvi direito não, Paulo, é isso mesmo? Não gostei disso não vou aceitar isso não. Eu quero é falar mal. Não, e Paulo fala, não, abençoai, não amaldiçoeis. Está faltando Bíblia para os crentes. Não estão lendo palavra. Está todo mundo na sua pretensa ou pseudo-inteligência e esquecendo da palavra de Deus. É o que está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente na palavra do nosso Pai, que ela é maravilhosa e é esclarecedora para os nossos corações. Ela só é esclarecedora para quem está aqui de coração aberto pela unção do Espírito Santo. Quem está aqui de ouvido fechado e coração fechado não vai ouvir nada que eu falei. Não vai ouvir nada. E vai continuar, presbítero, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sei porque eu já falei algumas vezes aqui e vi que continua a mesma coisa. Ele orou em favor daquele que está a fim de prendê-lo, e o Senhor ouviu. O Senhor Jesus nos orientou a fazer o mesmo, orar pelos que nos perseguem e pelos aqueles que nos maltratam. Esse homem de Deus, anônimo profeta, nos dá outra lição também. Ele fala, a Bíblia nos coloca que ele obedece a Deus e renuncia às propostas contrárias à sua vontade. Se a gente verificar o versículo 7 ao versículo 10 do primeiro livro dos Reis, capítulo 13, você vai verificar algo acontecendo. O rei ficou agradecido, porque a mão dele foi curada. Então o rei, no versículo 7 ao 10, diz o seguinte para ele: disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa e fortalece-te, ou seja, come um pouco, descansa,
fortalece-te, e eu vou te recompensar. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que você me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria o teu pão, nem beberia a tua água neste lugar. Por quê? Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo. Deus tinha falado com o profeta, com o homem de Deus anônimo, e disse: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. Verso 10, e se foi por outro caminho, o homem de Deus, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele, sabe, Célia, obedeceu a Deus. Deus tinha falado com ele: você vai lá, mas não vai comer pão, não vai beber água e nem voltar pelo caminho que você foi. Você vai, cumpre a missão que eu te dou e volta. Quando Deus diz você vai, cumpre a missão e volta, é porque Deus já sabia que ele iria voltar. Mas Deus sabia também que aquele homem seria ameaçado de ser preso. Por isso Deus, na hora que o rei quer prender esse homem e não deixar ele retornar para casa, Deus seca a mão daquele rei. Mas aí a oração. E Deus então recupera, restabelece a saúde daquela mão. Ele diz então uma coisa muito interessante: olha, eu não posso fazer isso, porque Deus me disse para fazer algo contrário a isso. Deus não me disse para eu ir na tua casa, Deus não me disse para eu comer teu pão, Deus não me disse para eu beber a tua água, Deus não me disse para eu descansar na tua casa, para eu me fortalecer. Não, Ele me disse que após fazer isso eu tinha que voltar e voltar para um outro caminho diferente daquele que eu vim para cá. E é isso que eu vou fazer, eu vou obedecer a Deus. Foi uma proposta tentadora? Foi. Poxa, uma viagem daquela, ele não está com fome, uma viagem daquela, ele não quer beber uma água, refrescar sua cabeça, jogar água na cabeça, na fronte, descansar um pouquinho, lavar os seus pés, entrar na casa do rei e descansar um pouquinho? Claro que ele queria isso, só que ele não fez. Não fez por quê, igreja? Porque Deus tinha dito para ele não fazer. Ele obedeceu o que Deus colocou sobre a vida dele. Nós temos que obedecer o que Deus coloca sobre as nossas vidas. E o que Deus coloca sobre as nossas vidas está no manual que Ele nos deu, Velho e Novo Testamento. Aqui está um grande manual de procedimento para você aprender a se comportar e ter a postura nesta vida. É através da palavra de Deus. O conhecimento dessa palavra. Proposta tentadora, mas o homem de Deus tinha em seu coração o propósito de obedecer a quem? O rei? Não, a Deus. Por isso ele não cumpriu. Ele rejeitou a sugestão do rei Jeroboão, falou que não podia e voltou por um outro caminho, que não o caminho que ele veio. Mas após isso, esse homem de Deus caiu. Pastor, ele caiu, mas ele está tão firme. Sim. Mas quem está firme, quem está em pé, vigie para não cair. Não é, irmã Eunice? Quem está de pé, vigie para não cair. Ele estava firme, mas ele deu uma brecha. E nós vamos ver a brecha que ele deu. Talvez seja a mesma que eu dei, você dá também. Porque muitas vezes nós estamos bem com o Senhor, mas nos distraímos e nos acomodamos. Deixamos que o mundo passe a dominar nossas ações, nossos pensamentos, logo depois de uma grande vitória que Deus coloca sobre as nossas vidas. Nos versos 11 e 14, é dito que um velho profeta de Betel foi em busca do profeta de Judá. Olha só, rapidamente, estou vendo a hora ali, dá para falar. Olha o que ele escreve aqui, verso 11. Morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos, e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram ao seu pai que era profeta. Perguntou-lhe o pai, por que caminho ele se foi? Mostraram aos seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. Ele montou para quê, irmãos? Para seguir o homem de Deus. Veja, aqui são dois profetas. Um é novo, o outro é velho. Um cumpriu o que Deus colocou sobre a vida dele para falar com o rei. O outro tomou conhecimento do que Deus tinha dito para o mais novo. E agora queria saber para onde que ele foi. Para que ele quer saber para onde foi o profeta mais novo que cumpriu a palavra do pai junto a Jeroboão? Para quê? Ele albarda um jumento. Ele monta no jumento.
e ele segue em direção ao outro profeta. O que será que ele quer com esse outro profeta? A Bíblia também não fala o nome do profeta mais velho. São anônimos, não tem nome aqui. Mas ele foi atrás do outro. Para que ele foi atrás do outro? Vamos ver? Vamos continuar a leitura. Então disse seus filhos: guarda-me um jumento. Ele montou. 14. E foi após o homem de Deus. E achando sentado debaixo de um carvalho. Como é que ele estava? Sentado debaixo de um carvalho. Se ele está sentado debaixo de um carvalho, o que ele está fazendo? Ele está descansando. Depois de uma missão que Deus colocou sobre ele, ele achou que deveria descansar. E não prosseguiu a sua viagem. Ah, e não prosseguiu a sua viagem, Zé Roberto? Não. Ele parou, ele sentou, ele descansou. Ele não seguiu a sua viagem de volta a ajudar, mas está parado, tanto a ponto do outro alcançar ele. Vamos lá, olha o que acontece aqui, verso 14 em diante. E após o homem de Deus, achando debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo, vem comigo à minha casa, e come pão, bebe água. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo na tua casa, não comerei pão, não beberei água contigo neste lugar. Por que isso? Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltará pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele e disse: o profeta mais velho, irmãos, disse isso, prestai atenção. Também eu sou profeta como tu. Já reparou isso? Você faz uma coisa na casa de Deus, faz um trabalho, aí chega aquela pessoa e fala: não, mas eu também sou igual a você. Isso que você faz, eu faço também. Se você é homem de Deus, eu também sou. Se você é varão do Senhor, eu também sou varão do Senhor. Se você ora, eu oro também. Se você faz trabalho de evangelismo, ou seja o que for, na casa do Pai, eu faço também. Se você canta, eu canto também. Se você prega, eu prego também. Ele diz: olha, eu sou profeta igual a você. E o que mais que ele disse? Mentira o que ele disse. Veja o que ele vai falar agora. Ele diz isso, diz assim: sou profeta como tu, verso 18. E um anjo de Deus me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses, igreja, vamos ler? Porém, mentiu-lhe. Como é que um homem de Deus vai atrás de outro homem de Deus, Zé Roberto, e diz para ele: mas Deus me disse, um anjo me disse que é para você ir para minha casa sim, e é para você comer pão, você beber água, entrar na minha casa, tudo que ele não podia fazer, porque Deus tinha dito para ele não voltar, Deus tinha dito para ele não comer pão naquele lugar, Deus tinha dito para ele não beber água, porque ele tinha uma missão, tinha que fazer a missão e vir embora. E ele está descansando em Mancélia, debaixo do carvalho, a ponto daquele homem alcançá-lo. Se tivesse ido embora direto, aquele homem não tinha alcançado ele, mas alcançou porque ele parou, alcançou porque ele quis descansar, alcançou porque ele se acomodou, alcançou porque aquela pessoa, talvez porque ele ficou pensando: nossa, como é poderoso o meu Deus de Israel, puxa, eu orei a ele e a mão do rei secou, o rei não pôde me prender. Talvez ele tenha pensado isso, porque nós pensamos isso. Tá vendo? Irmã fulana falou que eu orei, e quando eu orei, aconteceu um milagre. Então, Nilda, eu sou bom, porque o milagre aconteceu quando eu orei. Talvez estivesse pensando nisso naquele carvalho, debaixo do carvalho. Talvez estivesse pensando nas vitórias que ele teve, que Deus deu, mas sempre pensando nele nessa hora. Mas ele foi sincero: eu não posso ir, Deus falou que eu não posso ir. Mas bastou o profeta velho dizer: eu sou igual você, rapaz. Eu sou homem de Deus também. E o anjo falou comigo: vem para minha casa, bebe água, come pão. O anjo disse: meus irmãos, se Deus tinha dito a ele, para ele não ir naquele lugar, porque Deus agora ia mandar intermediários para falar com ele, desfazendo a ordem anterior de Deus. E ele acatou essa orientação que veio do profeta velho, e que a Bíblia, ela com sabedoria coloca: porém ele mentiu. Mentiu em quê, meu pastor? Não tinha anjo nenhum.
Era ele falando. Tem muita gente que chega para você e quer dar uma de profetiza, quer dar uma de profeta, de profetizar sobre a sua vida, e fala profetada, fala coisa que vem do coração dele e dela, e você acredita pensando que é de Deus. Quer acreditar que é de Deus mesmo? Então, meu querido, leia a palavra do Pai. Aqui tem as profecias para a sua vida. Velho e Novo Testamento, está aqui, ó. Palavra do Pai, no cânon fechado. Procura aqui a palavra de Deus sobre a sua vida. Tem muita gente que quer ouvir voz de Deus e ouve voz de homem. O homem de Deus ouviu voz de homem e acreditou que era de Deus. Ele foi, ele comeu e ele desobedeceu a Deus. Porque ao voltar e comer na casa daquele profeta velho que estava mentindo, ele desobedeceu a Deus. Ele entrou em pecado junto ao Senhor Deus. Porque pecado é desviar-se do alvo, desviar-se de Deus. E quando você faz alguma coisa em desobediência a Deus, você está se desviando de Deus. Aquele homem agora, naquele momento, ele tinha se desviado de Deus, porque ouviu a palavra de um profeta velho. Quantos profetas velhos, e quando eu digo velhos, não é na idade não, mas velhos na malícia, tem profetizado coisas para você no seu ouvido, dito coisas no seu ouvido. Quantas profetisas velhas, e não digo em idade, mas que chegam ao teu ouvido e falam meias verdades para você. E isso tem feito você se desviar da palavra de Deus. Quantos? Vai pensando aí, em quantos que você tem visto e tem aqui, ó, chegado no teu ouvido. Após fazer aquilo que Deus tinha ordenado, o homem de Deus, o profeta, ele se distraiu, ele se acomodou. A situação do homem de Deus começou a tomar outro rumo, irmãos. Ficou triste, porque se distraiu, se acomodou. Quando Deus nos dá uma ordem, nós a cumprimos, mas depois nós temos que continuar vigiando. Igreja Presbiteriana de Irajá, vigia, vigia. Olha o que você está falando, olha o que você está dizendo, olha como você está falando as coisas para as pessoas. O seu discurso tem que ser um discurso de uma varoa e de um homem de Deus. Ele se distraiu, se acomodou, ele deixou brechas abrirem, e nessas brechas o inimigo entrou. E o que aconteceu com ele foi triste. Volto a dizer, tenha cuidado com as velhas raposas, os velhos profetas e as velhas profetisas, que adoram profetizar sobre as vossas vidas. Maior profecia não há que está na palavra de Deus sobre os nossos corações. Pertencemos a Jesus, somos o povo de Deus, e Jesus nos dá vida em abundância para quem está agarrado, abraçado a Ele. Nem todos aqueles que se rotulam homem de Deus, ou varoas de Deus, mulheres de Deus, realmente são. Não são. Porque aquele que é de Deus está comprometido em anunciar a mensagem do Pai. Tenho gostado muito de uma frase que eu tenho visto no Facebook, que fala assim: se os crentes falassem de Jesus da maneira como estão falando de política, o Brasil estaria evangelizado. Nossa, sábio isso, sábio. Ó, sábio. Porque como o povo está falando em política, se falasse do Senhor Jesus, nossa, que lindo que seria. Ali, naquele profeta velho, a gente verifica sentimento de inveja, de soberba, de autopromoção, vontade carnal. Por quê? Eu sou profeta igual você, e Deus me disse, o anjo falou, vai na minha casa comer pão e beber água, e dorme lá e descansa lá. Deus falou. Sabe o que ele queria dizer, irmãos? Ele estava demonstrando era inveja do ministério daquele profeta, inveja do que ele fez, inveja do que Deus usou aquele homem, inveja que ele teve coragem de falar ao rei, inveja que ele clamou contra o altar. Se ele é profeta de Deus, por que ele não está clamando contra o altar dos bezerros de ouro? Por que ele foi lá falar contra o altar? Mas quando os filhos chegaram, teve um profeta que foi lá falar com o rei. O que ele disse? Clamou contra o altar de bezerro de ouro. Para onde ele foi? Foi para esse caminho, vou atrás dele. Ele não se aguentou em ver alguém fazer algo que ele deveria fazer.
Ele não é um profeta velho, ele não tinha experiência, ele não conhecia a palavra de Deus, mas ele foi lá para mentir. Foi lá para mentir. Foi o que ele fez. Não acredite, irmão, em tudo que dizem para nós sobre o rótulo de que Deus está falando. A partir do versículo 15, o velho profeta de Betel convida o homem, leva para sua casa para comer pão, mas o profeta tenta fugir dele e não consegue, porque ele diz que o anjo falou com ele. E ele desobedece a Deus. Tantas vezes Deus fala conosco suavemente, ao nosso coração, no nosso ouvido, e nós damos atenção não à voz suave de Deus, mas damos atenção a vozes de velhas raposas, de profetas envelhecidos ou de profetisas envelhecidas, no sentido da malícia no coração. De vez em quando, irmão, a gente topa, né? Com um profeta velho, com um profeta velho, uma profeta velha, né, que diz ter recebido uma mensagem sobrenatural para falar para você. Meu irmão, mensagem sobrenatural para mim está aqui na palavra do Pai, tá? Ela que traz para mim mensagem sobrenatural, é na palavra do Pai. Agora, me cabe a dúvida quando vem um profeta desse falar algo que não está na Bíblia Sagrada. Me cabe aqui o direito da dúvida, saber se é verdade ou não. Mas quem tem discernimento espiritual sabe se vem de Deus ou se não vem de Deus. Se o recado de Deus para aquele profeta era e era, não coma nada, como é que ele obedece à voz do profeta velho? É porque faltou conhecer a palavra de Deus. 1 João 4, versículo 1 diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo. Atos 17, verso 11, parte B. Examinando cada dia nas escrituras sagradas, se estas coisas eram assim. E aí, para terminar, Gálatas 1, 8, verso 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja reprovado a ti, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que você já recebeu, seja anátema, seja reprovado, diz Paulo aos Gálatas. Oséias, profeta, diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. O que aconteceu com o homem de Deus que profetizou ao rei Jeroboão, para terminar a mensagem, ele morreu. Morreu. Deus levou ele à morte, porque o salário do pecado é a morte. Está lá, verso 19, para você ler, para você compreender toda a história. Verso 19. Então voltou ele, comeu pão em sua casa, a casa do profeta velho, e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta velho, que o tinha feito voltar. E o profeta velho agora trouxe realmente a palavra de Deus. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo assim: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, porque não era para voltar, e antes comeste pão, porque não era para comer pão, e bebeste água no lugar que te dissera, porque não era para beber água, não comerás pão, nem beberás água, sabe quando será contigo? O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois do profeta que fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele um jumento. Foi-se, pois, e um leão, irmãos, o encontrou no caminho. O que a Bíblia diz? Verso 24. Encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho. E o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Veja que coisa fantástica. Por que ele não matou o jumento? Cláudio Almeida, só matou o homem. O jumento e o leão ficaram juntos ao cadáver. Sabe por que, Célia? Ele desobedeceu a Deus. O salário do pecado é a morte. Está aqui simbolizado. A alma dele foi para Deus, mas ele foi penalizado, porque ele desobedeceu ao Senhor. Porque ele deu ouvido a profetas velhos. Porque ele deu ouvido a gente
que só sabe, irmãos, querer te iludir, querer te comprar, querer te prejudicar, trazendo palavras doces ao que você quer ouvir ao teu coração. O homem estava cansado, Zé Roberto, estava debaixo daquela árvore, estava com fome, com sede. E aí vem o profeta e fala: o anjo do Senhor disse, coma pão e beba água na minha casa, porque eu sou profeta igual você. E ele disse para mim também. Bastou falar isso para ele se desarmar. Então eu vou com você, já que Deus disse isso, e esquecer que se Deus tinha falado com ele antes, poderia falar com ele de novo sobre essa história dele ir ou ir naquele lugar. Ele morreu, irmãos, e o seu cadáver não entrou no sepulcro dos seus pais. No caminho um leão encontrou, um leão matou, e o leão sequer tocou no jumento que levava aquele homem, consequência da desobediência. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: para sejamos sóbrios e para nós vigiarmos, porque o nosso adversário, o diabo, está como, irmão? Está ao nosso derredor, como o quê? Como um leão, pronto para quê? Para nos tragar. Assim está ele. Está cheio de leão hoje nas ruas, para te tragar. Está cheio. Vá com fé. Vá em oração. Peça instrução a Deus, ao Senhor, porque está cheio de leões querendo te tragar. O diabo está solto para destruir esse país, para destruir, Carlos Peixoto, tua família nesse país. O diabo está solto aquele Congresso Nacional para acabar com tudo que você conhece e que são os princípios cristãos que aprendemos na palavra do Pai. Cabe a nós, em oração e ação, mostrarmos que nessa terra existe um povo que ama a Deus e que não vai deixar a bandeira que se diz ordem e progresso virar, irmãos, bagunça generalizada. Vamos lutar pela nossa nação, orando a Deus, e seja quem for Deus colocar lá, esquerda ou direita, vai ter oração da igreja, para que o coração dessa pessoa seja transformado por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.